Mateus capítulo 2. E leremos do 1 ao 12. Mateus capítulo 2, do 1 ao 12. Aos visitantes, temos a projeção do texto aqui à frente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso, mirra. E sendo por divina advertência, prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vou quebrar o protocolo. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nesta noite te rogamos, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro e nos dê a clareza, o entendimento, a percepção adequada do texto da Tua Palavra. Usa-nos, ó Deus, para entender a Tua Palavra, apesar das limitações daquele que prega. Faça assim, te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode assentar. Quantos conhecem esse cidadão? Levanta a sua mão. Já ouviram falar dele, pelo menos alguma vez na vida? Pois bem, que bom que já ouviram falar dele alguma vez na vida. Eis aí Napoleão Bonaparte, um grande imperador francês. Conta a história que o seu trono se estendeu, o seu governo se estendeu praticamente por toda a Europa, chegando quase à Rússia. E diz também a sua história que depois de praticamente dominar a Europa inteira, indo em direção à Rússia para dominá-la, ele vem a sofrer sucessivas derrotas. E foi a partir das derrotas com a Rússia que o seu governo então começa a ruir. Napoleão abdica do trono, e ele foi conduzido pelos ingleses à ilha de Elba, na Itália, uma das ilhas da Itália, onde ele seria exilado. Apesar de estar exilado, a Inglaterra prometeu a ele um pagamento mensal e alguns privilégios, para que ele abdicasse do trono e se entregasse. E ele assim o fez. Se entregou, foi exilado, permaneceu lá, até descobrir que esse pagamento não viria, que os seus privilégios não aconteceriam, que ele não poderia ver os seus filhos, ver a sua esposa, que ele não mais teria contato sequer com as pessoas
do seu próprio povo, e que os planos ingleses era levá-lo, inclusive, para uma ilha mais afastada. Estavam apenas esperando o momento adequado para isso. Diante dessas circunstâncias, Napoleão Bonaparte planeja, concatena e executa em 1814 um plano para fugir da ilha de Elba. E ele foge. E ele desembarca em território francês em 1815. Quando ao longe vem uma tropa de cavalaria francesa, vindo ao encontro dele, não para coroá-lo novamente, mas para prendê-lo. Eles estavam a serviço dos ingleses. Quando a tropa se aproxima, diz a história que Napoleão estava com o seu cavalo. Ele está bonitinho assim, mas ele era baixinho. Ele desce do seu cavalo, ele vai ao encontro da sua tropa e diz: aqui estou eu, matem seu imperador se vocês quiserem. Só que a forma como ele disse isso foi tão forte, tão influente sobre aqueles homens, que unanimemente eles gritaram: viva o imperador! Napoleão foi conduzido ao trono novamente para iniciar o seu governo de 100 dias. E foi este Napoleão, ao trono, que disse: nada é mais difícil e por isso mais precioso do que saber reagir. Nada é mais difícil e por isso mais precioso do que saber reagir. O texto bíblico que nós lemos nos apresenta grandes reações. Nós vemos no texto que diante do nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus de todo o universo, diante do Senhor Jesus que estava nascendo, diante deste grande acontecimento, as pessoas, ao saberem da notícia, precisavam reagir. Nós temos a reação do rei Herodes, nós temos a reação dos escribas e dos fariseus, nós temos a reação dos magos. Isto porque grandes acontecimentos exigem grandes reações. E é nesse sentido que nós vamos meditar nesta noite, que diante do grandioso, toda reação é grandiosa. Napoleão tinha toda a razão ao dizer que nada é mais difícil e por isso mais precioso do que saber reagir. Porque diante de algo grandioso, toda reação é grandiosa. E a primeira lição que esse texto nos traz é esta: as reações são marcadas pela disputa do nosso coração. Quando você reage, você põe para fora aquilo que está no seu coração. A maneira como você lida com as coisas nada mais é, segundo o que Jesus nos ensina, que a maneira como o seu coração se prostra diante dos acontecimentos. Vamos entender o que eu quero dizer nessa noite. Está com a sua Bíblia aberta? Vou precisar dela. Como é que começa Mateus capítulo 1? O que é que tem? Primeira coisa que aparece: a genealogia de quem? De Jesus. O que é essa genealogia? É dizer o pai do pai, do pai, do pai, o primeiro que vem, e a sequência dos seus antepassados. Alguém já ouviu algum sermão sobre a genealogia de Jesus? Está na Bíblia, pode pregar. A gente ouve pouco, por causa talvez de algumas dificuldades, mas ela não está aí à toa. Qual o propósito de Mateus ao escrever a genealogia de Jesus? A começar lá, de Adão, de Abraão, de passar por Davi e de chegar a Maria e a José. Qual é a intenção dele? A intenção é clara. Se Jesus vem da descendência de Davi, e quem foi Davi? Rei da onde? Rei de Israel. E se ele era o rei de Israel, e Jesus é o descendente desse rei, o que Jesus é por consequência? Da linhagem real. E alguém da linhagem real precisa assumir o trono. Mateus capítulo 1 já inicia dizendo: nós estamos diante do nosso rei. Olha o capítulo 2 agora junto comigo. Como é que começa o capítulo 2?
Tendo nascido, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Tendo... Como? Fala de um outro rei, não fala? Que rei é esse? Herodes. Espera, se você é um leitor atento do texto bíblico, você vai descer o olhar e falar assim, bom, Jesus, que significa o Deus que salva, o ungido Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, Jesus é da descendência de Davi e é o rei. Entretanto, um outro rei se apresenta, Herodes, um usurpador, um homem que não deveria estar no trono, mas que fora colocado no trono no lugar de Jesus. E o texto bíblico não diz isso, mas uma pesquisa na internet vai te mostrar quem era Herodes. Herodes foi um homem com uma capacidade política, administrativa, como ninguém. Foi ele, por exemplo, quem restaurou, ampliou e embelezou todo o templo de Israel. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia Marítima, um porto que deu uma grande notabilidade àquela região. Dali vinha emprego, dali vinha condições financeiras plausíveis. Foi ele, por exemplo, quem construiu a fortaleza de Massada, governou por 35 anos aquela região. Mas Herodes era um homem extremamente apegado ao trono, apegado ao poder. Dele não se arrediava. Ele estava disposto a matar qualquer pessoa por causa do trono. Diz a sua história que durante esses 35 anos de governo, ele se casou 9 vezes. Sabe por que ele se casou 9 vezes? Porque ele se tornou viúvo 8 vezes. Uma das suas... E não foi viúva por causa de alguma coisa natural, não. Ele mandava matar as suas esposas quando elas lhes oferecia algum risco ao trono. Uma das suas esposas, diz a história mais amada, Mariana, era uma nobre de Roma. Quando ele percebeu que a família dela era um risco para o seu trono, ele manda matar a família inteira da sua esposa amada. Diz a sua história que a sua sogra, Alexandra, quando percebeu que tinha um sobrinho muito desenvolvido, importante, ela percebeu os talentos do seu sobrinho e ela pede ao rei Herodes que o coloque como sumo sacerdote do templo. E ele o coloca. Quando ele percebe que o menino faz um bom trabalho, ganha popularidade junto ao povo, ele manda matar o menino com o risco do menino tomar o trono no lugar dele. Sua sogra foge dele, pensando, se ele matou o sobrinho, o que ele vai fazer comigo? Vai para Alexandria, no Egito. E lá, ela foge e tenta se esconder dentro de um caixão para passar por um funeral, para não ser pega pelo rei. Os embaixadores do rei a encontram e a matam, sem dar nenhum tipo de explicação ao Egito. O imperador de Roma, quando fica sabendo dos seus crimes, resolve convidá-lo a prestar satisfação. Herodes vai a Roma, leva 2 de seus filhos e os dá de presente ao imperador para justificar as suas falhas, para que ele permaneça no trono. Anos depois, esses filhos se formam no melhor colégio de Roma, nas escolas que havia para imperadores, e quando retornam, sua irmã Salomé, irmã de Herodes, diz a ele assim, esses meninos estão perigosos, viu? Voltaram sabendo governar direitinho. O que é que ele manda fazer com esses meninos? Matar. Um homem apegado ao trono e ao poder. Antes de morrer, ele chama a sua irmã, pega ela pelo braço e diz assim, ninguém vai chorar no meu funeral. Então, no dia que eu morrer, mande matar um nobre de cada família aqui do reino, para que haja choro no dia do meu falecimento. Um homem sanguinário. E foi por isso, olha o versículo 3 da sua Bíblia, que toda Israel e Jerusalém, quando souberam do nascimento do rei dos judeus, o que é que diz o texto? Se alarmaram. Por que se alarmaram? Porque todos conheciam a natureza, a maldade, a intenção deste homem que era apegado ao trono.
Agora, eu me pergunto mais uma vez, qual é a intenção de Mateus em colocar Jesus como rei e um usurpador diante desse novo rei? Qual a intenção de Mateus? Além de mostrar que o trono foi usurpado. A intenção é muito simples, irmãos. Mateus está nos dizendo que a mesma batalha pelo trono que houve há 2000 anos atrás, é uma batalha que acontece todos os dias no seu coração. Sim, no nosso coração, diz a nossa fé, diz o nosso joelho dobrado, diz muitas vezes o que nós cremos. Nós queremos colocar o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Entretanto, muitas vezes as nossas reações, o nosso dia a dia, o nosso linguajar, muitas vezes a maneira como nós pensamos, contradiz o rei que por direito deveria assumir o controle da sua vida. Há uma guerra no nosso coração pelo trono da nossa vida. Uma guerra vitoriosa. Cristo é o Senhor dela, mas todos os dias você precisa batalhar consigo mesmo, para que o seu coração mais uma vez reafirme: o Senhor Jesus Cristo deve ser o Senhor da minha vida. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: tendo Jesus nascido. Olha o versículo 19 do capítulo 2. O que é que está escrito? Tendo Herodes morrido. O texto começa com o nascimento do rei, verdadeiro, e com o falecimento do rei, falso. Sabe o que isso significa? Significa que a intenção é mostrar que Jesus tem a vitória certa. Jesus tem a vitória sobre o mundo, sobre as nossas adversidades. Aqueles que se opuseram a Jesus morreram. E Jesus continua vivo. Jesus permanece no seu trono. Jesus permanece reinando. Jesus continua soberano. Ao longo da história da igreja, todos aqueles que se opuseram a Cristo, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que blasfemaram contra o nome de Cristo, que perseguiram a igreja, que rejeitaram o seu reino, tiveram um fim trágico. E até hoje, pessoas devem aprender e jamais se recusar a se dobrar diante do nome de Jesus, a professar o nome de Jesus, porque caso contrário, diz a história bíblica, o fim é trágico. Diante do grandioso, nós precisamos entender que toda reação nossa é grandiosa. E elas são marcadas sobretudo pela disputa do nosso coração, porque a maneira como eu recebo a mensagem de Jesus Cristo espelha a maneira como o nosso coração crê. Essa é a primeira lição desse texto. Mas há mais uma. Em segundo lugar, elas são determinadas pelo uso da revelação. Diante do grandioso, toda reação é grandiosa. E essas reações são determinadas pelo uso da revelação. O texto bíblico nos apresenta duas revelações, se você se atentar bem a ele. Diz o versículo 4, em primeiro lugar, que há uma convocação. Quem é convocado? Principais sacerdotes e quem mais? Escribas. Os principais sacerdotes faziam parte dos saduceus, era um grupo religioso da época. Os escribas faziam parte dos fariseus, outro grupo religioso da época. Tanto os saduceus quanto os fariseus dominavam administrativamente a região de Israel. E diz o texto bíblico que quando eles convocam os escribas e os fariseus, eles estão convocando os estudiosos, os especialistas, aqueles que conheciam bem de Bíblia, que sabiam. Os saduceus eram os liberais, os fariseus eram os conservadores. Herodes chama todo mundo, ele não deixa um grupo de fora, ele quer saber minuciosamente as informações desse tal novo rei que se apresenta. E esse pessoal conhecia
as informações, conhecia a Bíblia, conhecia o Velho Testamento, conhecia a profecia, conhecia com precisão onde Jesus haveria de nascer. Aonde Jesus haveria de nascer? Belém. Belém. Onde eles estavam? Olha o texto. Onde que esse pessoal todo estava? Em Jerusalém. Qual é a distância de Jerusalém para Belém? 9 quilômetros. Eles estavam na distância de 9 quilômetros. E sabendo que nasceu o rei dos judeus, qual foi a atitude dos saduceus e dos fariseus? O que é que o texto narra? O que eles fizeram? Nada. Os homens que sabiam quem era Jesus, os homens que conheciam a lei e o Antigo Testamento, os homens que sabiam com precisão, não fizeram nada. Sabe o que isso mostra para a gente? Que há pessoas que conhecem muito de Jesus, que sabem muito de Jesus, que são presbiterianos de origem e que podem jamais ter adorado Jesus uma vez na sua vida sequer. Conhecer sobre Jesus não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é a postura que nós adotamos, as reações que nós temos diante de quem Jesus é. E isso, eu posso ser religioso ou não. Se eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida e eu me prostro a Ele, então o meu conhecimento de Jesus Cristo faz diferença na minha vida. Por isso que as minhas reações são determinadas pelo uso da revelação, porque não adianta ter a Bíblia na mão se a Bíblia também não estiver no coração. Foram os fariseus, os saduceus, que dirigiram todo o processo contra Jesus. Foram eles que lutaram contra Jesus os 3 anos de ministério dele inteiro. Homens que sabiam da Bíblia, mas que jamais obedeceram à Bíblia. Não basta ter conhecimento histórico de Jesus, basta ter Jesus no coração. Mas há um segundo grupo nesse texto. Quem são? Quem também aparece na história? Os magos. Quem são os magos? Diz o texto bíblico. Eles eram israelenses? Não, eles vieram de fora, eram gentios. Eles não tinham a lei, eles não tinham a promessa, eles não tinham o tabernáculo, eles não tinham o templo, eles não tinham profetas, eles não tinham sacerdotes, eles não tinham altar, nem culto, nem liturgia, eles não tinham cerimônias religiosas nenhuma. E o que é que eles tinham? Disposição para ir em busca do Salvador do mundo. Diz o texto bíblico que, desprovido de tudo isso, eles vieram de longe, do Oriente. Nós imaginamos que talvez da Mesopotâmia, porque eram homens que conheciam as estrelas, astrólogos, passaram semanas, meses em lombos de camelos, atravessando desertos inóspitos, cruzando regiões que sequer eles sabiam que existiam, regiões longes, perigosas, e que apesar de tudo isso, eles se deslocam para onde? Onde eles foram? Para Belém? Não, eles foram ao encontro de Herodes, eles foram para Jerusalém. Eu me perguntei, por que é que a estrela, ao invés de guiar esses magos até Jesus Cristo, fez com que eles passassem primeiro em Jerusalém? Já se perguntou isso? Porque a história diz que eles foram ao encontro de Jesus, não foi? Mas primeiro eles passam no palácio. Primeiro eles encontram os escribas e os fariseus. A resposta é clara, irmãos. Ninguém se encontra com Deus sem a palavra de Deus. Revelação natural, o sol, a lua, as estrelas, não é suficiente. Esse conjunto de revelação não é suficiente para mostrar para alguém que Jesus existe. Para que a pessoa conheça Jesus Cristo de verdade, ela precisa da palavra de Deus. Então Deus, na sua rica bondade, na sua providência, conduz a estrela não para Belém, mas para Jerusalém. Porque lá eles conheceriam a palavra de Deus, eles teriam
conhecimento dos sacerdotes, eles teriam conhecimento de quem era Jesus, eles teriam conhecimento de que Jesus faria por eles, eles teriam conhecimento da bondade de Deus ao mandar o seu Filho para morrer por nós. Eles foram ao encontro daqueles homens em Jerusalém, porque era necessário que eles tivessem a palavra de Deus, que é santa, inspirada, inerrante, nas suas mãos. Palavra inspirada pelo Espírito Santo, para que eles entendessem: Jesus Cristo é o Rei dos judeus. Ninguém pode conhecer a Deus senão pela palavra de Deus. E no momento em que eles conhecem a palavra, então a estrela continua agora. Ela volta a se deslocar. E para onde ela vai? Para Belém. E quando eles encontram finalmente o Rei dos Reis, o Rei dos judeus e do mundo inteiro, diz o texto bíblico, que eles o veem e o adoram. Eles não adoraram Maria, eles não adoraram José, eles adoraram Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus aponta a adoração para Jesus Cristo. E assim eles se prostraram, não adoraram os profetas, não adoraram os escribas, nem os sacerdotes, mas entregaram a Jesus 3 presentes: ouro, incenso, mirra. Ouro para mostrar a realeza de Jesus, incenso para mostrar o sacerdócio de Jesus, mirra, perfume, para mostrar a profecia, que Jesus era um profeta de fato. E eles entenderam que Jesus era o rei que se fez servo, o profeta, que é a própria mensagem, e o sacerdote, que é a própria oferta em nosso lugar. Por isso que diante do grandioso, toda reação é grandiosa. E essa reação é marcada, determinada pelo uso da revelação que nós temos nas mãos, a Bíblia Sagrada. Há uma terceira e última lição nesse texto. E a lição é esta: nossas reações são caracterizadas pela escolha da nossa direção. Nós somos presbiterianos, nós somos calvinistas. E o calvinismo diz que Deus é soberano a tal ponto que Ele é extremamente responsável e é o autor de todas as coisas que acontecem conosco. Entretanto, a soberania de Deus não interfere na responsabilidade humana, na nossa responsabilidade diante das coisas que nós conhecemos. E é por isso que o texto bíblico agora vai mostrar qual a responsabilidade de Herodes e dos reis magos. Vamos para Herodes em primeiro lugar. Reações diferentes para o mesmo acontecimento, o nascimento de Jesus. Primeira reação. Cadê meu celular? Está com o texto bíblico aqui. Olha aí o versículo 3, por favor. Diz o texto bíblico que Herodes alarmou-se. Lógico que alarmou. Reação de hostilidade contra Deus. Olha o versículo 4. Então ele convoca todos os principais sacerdotes. Isto é, ele reúne para quê? Para indagar deles. Ele tem curiosidade. Uma curiosidade para pegar detalhes e eliminar o menino. Olha o versículo 7. Chamou e inquiriu secretamente. Sagacidade. Uma sagacidade para matar, a intenção de fazer mal. No versículo 8, e ele os envia para saber do menino, cuidadosamente. É uma estratégia sutil. E depois ele vai dizer, avisem-me, no final do versículo 8. Avisem-me para eu ir adorá-lo. Ele não queria adorá-lo coisa nenhuma, ele queria matar o menino. Ele foi dissimulado. Percebam quantas reações. Olha o versículo 13. Quando ele descobre que ele foi tapeado, que o menino não lhes voltou a mão, ele manda matar todo mundo, todas as crianças. Uma crueldade, uma fúria. O texto bíblico está dizendo muito claramente, Herodes reagiu, e reagiu mal, reagiu com hostilidade, reagiu com maldade. Entretanto, há uma outra reação no nosso texto. Olha os versículos 12, por exemplo.
Sendo por divina advertência, os magos aqui, prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram, vamos ler juntos? Regressaram por outro caminho. Regressaram por outro caminho. O que isso significa? Significa, irmãos, que toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ele não volta para sua casa da mesma forma como ele foi. Ele não volta pelo mesmo caminho que ele seguiu a sua vida inteira. A sua vida muda, o seu horizonte muda, a sua estrada muda, a sua atitude muda, o seu coração muda, sua vida muda por inteiro. A pessoa retorna por um caminho diferente. A escolha da sua direção é diferente. Diante do grandioso, nossa reação é grandiosa, porque nós escolhemos voltar por outro caminho. Hoje você pode se render a Jesus Cristo. Você pode sair daqui, voltar para a sua terra, voltar para a sua casa, voltar para o seu trabalho, voltar para a sua escola, voltar para o lugar aonde você se insere, com uma convicção no coração. Com a convicção de que você deve se prostrar a Jesus Cristo. E voltar agora por um outro caminho, por uma novidade de vida, com uma transformação completa da sua história. O que é que você pretende? Como você pretende reagir diante do grandioso? A nossa única mensagem nesta igreja é esta: Jesus Cristo é o Senhor da história, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa existência. Jesus é o Senhor do mundo, do universo. Nós não sabemos quantas pessoas entram aqui e quantas pessoas saem com o coração fechado diante dessa notícia. Mas nós sabemos que muita gente entrou aqui, e aqui se derramou como os magos se derramaram. E aqui entregaram o coração para Jesus Cristo. E aqui levaram sua vida, e aqui reconheceram que Jesus é rei, e aqui reconheceram que Ele é o profeta, e aqui reconheceram que Ele é sacerdote da vida deles. Hoje você veio aqui, e você pode tomar a mesma atitude que esses magos tomaram, e se prostrar diante de Jesus Cristo. Você pode reconhecer, render sua vida a Ele, entregar seu coração, professá-lo como Senhor da sua existência, celebrá-lo, porque vida eterna nós só temos em seu nome. Mas não é uma vida eterna que começa no céu, é uma vida eterna que começa aqui, no momento em que você sair por aquela porta e regressar por outro caminho. As coisas velhas passaram, e eis que se fizeram novas. Suas atitudes podem ser diferentes, seu coração pode ser diferente. Aliás, talvez você já esteja nessa igreja há muitos anos, mas colhendo ainda uma vida espiritual medíocre, pequena, não condizente com o tamanho do Deus que você serve. Você precisa renovar a sua fé, renovar a sua esperança, renovar a sua vida com Deus. Não seja hostil como Herodes foi, não seja indiferente, reaja, e reaja adequadamente. Curve o seu coração, curve a sua vida, se ponha diante dele e reconheça-o como Senhor da sua vida.